Oi, pessoal. Meu nome é Ariane, sou diretora do Palavra Pronta, trabalho com o Dr. Renato, que está aqui. E o Palavra Pronta é uma startup que é a responsável pelo Entretanto, né? Então, ao longo desses 10 anos que o programa está no ar, a gente tem escutado muita gente falar que queria o Dr. Renato mais próximo, que queria ele perto, que queria poder perguntar coisa do dia a dia, da vida, a opinião dele de vários assuntos. As pessoas querem conhecer você melhor, né? Então, essa é a ideia do podcast. Ele deve rolar uma vez por mês e, a princípio, ele está sendo feito para ir para o YouTube, mas a gente vai começar divulgando em Facebook, Instagram. Vamos ver como é que isso vai andar, né? Então, assim, vamos começar, doutor Renato, falando um pouco de você. Muitas pessoas sabem o que você é hoje, mas não sabem o que aconteceu para você chegar até aqui. Fala um pouco de você, fala da sua família. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, que é minha sócia, minha guru, Obrigada. minha amiga, né? Sua amiga, isso mesmo. Exatamente. Graças a Deus a tenho ao meu lado aí nessas jornadas profissionais midiáticas, e muito do Entretanto e muito das nossas mídias, dos nossos conteúdos, nós devemos a você sabe disso. Então, Obrigada. vem aqui um ato de justiça, né, vindo de um juiz, que é dar valor a quem tem. E esse podcast é a ideia sua, e eu tenho certeza que ele vai adiante. Até porque eu não tenho muito cacoete de me auto-enaltecer, de fazer uma promoção pessoal minha. Eu sou apenas um magistrado, um operário do direito, um escritor que fornece conteúdos didáticos, de informação, de entretenimento para o meu público através de livros e através das mídias sociais. É esse o meu talento, essa a minha arte e isso que eu procuro fazer. Mas que bom que você precisa de ajuda, né? Claro. Porque senão não seria justo com todo mundo. A gente precisa saber que cada um também tem o seu ponto forte, as coisas que consegue fazer. Nenhum homem é uma ilha, Não. nenhuma pessoa é uma ilha. E eu acho que, assim, quem não entende que precisa de algum tipo de ajuda é o que mais erra. Eu falo com os meus alunos, com os meus amigos e com os meus presos. Olha só. Que o cara, quando perde ou não tem autocrítica, ele tá lascado, ele não evolui. É verdade. O sujeito, a pessoa, tem que ter capacidade de olhar no espelho e falar: fiz merda. Se ele não tiver essa capacidade, ele não anda pra frente. É impressionante. Todas as pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória que não tiveram, jamais tiveram, ou que perderam a autocrítica, foram pessoas que profundamente infelizes e perigosas. Eu imagino. E perigosas. E a autocrítica a gente tem que ter o tempo todo, inclusive para saber que precisamos de ajuda. É verdade. E a ajuda eu tive a minha vida toda, graças a Deus. A primeira delas de Papai do Céu. Então vamos começar então falando um pouco da sua família. Eu acho que pouca gente sabe, né, que o Dr. Renato já casou 4 vezes, gente. 4 ou 3? 3, eu vou... Caminhando para a quarta, Na verdade, né? não foram 3. Eu casei 2, casado, né? 2. Uhum. Entre uma e outra, teve o que a gente chama no direito de namoro qualificado. Eu não conheço namoro qualificado. Não. Me fale mais sobre isso, por favor. Namoro qualificado? Namorar pelado. Dividir escova de dente sem dividir patrimônio. Né? Passar finais de semana juntos. Eu tive um namoro qualificado entre um casamento e outro, né? Mas passaram. E hoje estou prestes a me casar novamente com uma pessoa fantástica. Fantástica. Que é a mulher da minha vida, que é a Chayana. Beijão pra ela. Você deu muita sorte, viu, doutor Renato? Deu muita sorte, viu? Dei, sim. Mas me fala um pouco... Papai do Céu de novo. De novo. Fala um pouco do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Meus filhos são meu tesouro, você sabe ser a mãe também, né? A gente vive pros filhos, o Theo e o Arthur. O Theo tá com 19, o Arthur tá com 11, vai fazer 12 agora em maio. São 2 pérolas raras que eu amo de paixão e que luto para tornar o Brasil um Brasil melhor por eles e para eles principalmente. E as coisas, quando degringolam, muito me entristecem. E entristecem por eles. Porque é o Brasil que nós estamos legando para os nossos filhos que não está legal.
Meu pai dizia isso, meu pai era advogado, defensor público, papai dizia isso, né? Que ele lutava hoje para o Brasil de amanhã ser um pouco mais alvissareiro, um pouco mais benfazejo, um pouco mais fértil para gerações vindouras, para a geração dos filhos e netos dele, né? E ele foi bem sucedido. Ele ajudou a construir um Brasil melhor. Eu não acredito que nós estejamos sendo bem sucedidos da minha geração para frente. Eu acho que o Brasil caiu muito. Mas assim, um pouco disso também, na minha opinião, é que talvez o seu pai ele tenha plantado numa terra um pouco mais fértil, né? Hoje está muito complicado o que a gente está tendo aí. A nossa juventude, ela precisa de muita ajuda mesmo. Meu pai difícil. viveu um período de violência política declarada e de violência econômica. Passava-se fome no Brasil, de verdade. Não são esses programinhas popularescos, populistas de hoje, não. Passava-se fome de verdade no Brasil. As pessoas morriam de falta de médico de verdade. A expectativa média de vida de um brasileiro era de 50 anos. Veja, eu já estaria moribundo se vivesse na época do meu pai. Eu estou com 53, né? As pessoas eram velhas aos 45, 50 anos. Eu lembro de olhar para o meu pai aos 50 anos, eu olhava um velho. Esse era o Brasil da época do meu pai, que tinha muito para evoluir e evoluiu. Mas ele Agora, era o Brasil atual, desculpa te interromper, o Brasil atual é um Brasil de violência política enrustida. Dentro do guarda-roupa e, sobretudo, violência ideológica. A ditadura do politicamente correto. E as pessoas aprenderam a lutar em outros frontes de batalha. Elas aprenderam a lutar formando opinião, fazendo a cabeça de gente jovem, fomentando uma indústria cultural, por vezes, às vezes, do mal, né? Fomentando a vaidade de celebridades mais ainda e deturpando e deformando opiniões. É a ditadura cultural do Antônio Gramsci, né? É esse cenário que nós vamos legar para os nossos filhos. Então, a sua missão é bem mais difícil. Mesmo. Muito mais difícil. Muito mais complicado. Falando mais um pouco de você, aqui tem um tópico, amigos. Até coloquei ele porque, assim, eu te conheço, a gente já convive há muito tempo. Eu sei que são poucos que você tem de verdade, né? Os que você tem muitas pessoas próximas. Mas amigos, será que você tem que dá para encher 2 mãos ou não? Graças a Deus tenho. Não é possível ter 1 milhão de amigos. Não é possível, eu ia chegar nesse ponto. Igual o Rei Roberto falava, eu quero ter 1 milhão de amigos. Você não lembra dessa música? Não, eu lembro. Já escutei. Mas assim, as 2 mãos e os 2 pés dá pra contar então você tá bem, de grandes amigos. Amigos que entram na frente de pancada por nossa causa, que avalizam, que são fiadores morais da gente, que são ombros amigos, que dão conselhos, que criticam, que puxam orelha. Graças a Deus, Deus me presenteou com os melhores amigos do mundo. Eu os tenho. Às vezes a gente fica tentando... É claro que existem pessoas que nos orbitam, né? Que nos orbitam por uma série de outros fundamentos que não amizade, né? E por vezes parece que desfrutam da nossa intimidade. Mas com a experiência, o andar dos anos, né? Eu aprendi a separar o joio do trigo. Trato todo mundo bem, mas faço como todo bom mineiro. Abro a porta da sala para todo mundo, mas a porta da cozinha só para os íntimos. Essa é a impressão que eu tenho mesmo, doutor Renato. Que assim, você tem as pessoas de confiança, mas você sabe muito bem quem que entra pela sala e quem que entra pela cozinha. Pela cozinha, exatamente, né? Tem uma outra questão aqui que eu vou pular, porque vai entrar um pouco nesse assunto. Eu sei que você gosta muito de aprender alguns termos novos, né? Alguns termos que o pessoal tá falando. O último que eu escutei foi um que eu achei incrível, que chama bateria social. Como é que anda a sua bateria social? Você sabe o que é bateria social? Não sei, me pegou. Eu até vi aqui, eu falei, não vou pesquisar, não, porque vem pancada aí. Na verdade, a bateria social
a paciência que você tem de lidar com pessoas e com situações que você está ali porque você precisa, para fazer um social. Né? Então, eu preciso ir na formatura do vizinho do meu amigo. Eu preciso ir. Eu tenho tolerância zero. Eu imaginei. Tolerância zero. Você quer acabar com o meu dia, é me fazer trocar de paletó. É mesmo? Eu chego do fórum com um paletó de noite, ou às vezes da faculdade, mais tarde ainda, que eu dou aula à noite. Uhum. Chega 8 horas da noite da faculdade, saio do fórum 6 da tarde, vou para a faculdade, 2 horinhas de aula, chego 8 da noite em casa, sou obrigado a tomar banho, botar outro paletó e ir para outro evento. Isso me arregaça, acaba com a minha semana. Eu detesto compromisso social. É claro que você faz concessões às pessoas que você ama. Exatamente. Mas né? o meu fim de semana perfeito é botar o pijama sexta-noite e tirar segunda-feira de manhã. Esse é o meu fim de semana perfeito. Realmente sua bateria social é bem pequena, bem então. Pequena. Quase inexistente, pelo jeito. O personagem do Francisco Milani no Chico Anísio, tolerância zero. Tolerância zero. Tem um outro termo, né, que o pessoal, assim, que a gente escuta, com certeza você conhece, que é a tal da conversa de elevador. Sim. Não tem nada mais difícil do que você inventar assunto. Com taxista, com motorista de aplicativo. Com um conhecido do prédio, com barbeiro. do condomínio. Tá chovendo hoje, Nossa, tá frio, né? Você viu a eleição, né? O Brasil na Copa do Mundo. E eu acho que, assim, conhecendo um pouco você, eu imagino que você não é uma pessoa que assista BBB, por exemplo. Deus me livre. Deus me livre também. Jamais. Né? Você não assiste um programa que vai poder te gerar uma conversa fiada ali para você poder contar. Você não tem tipo de quem vai fofocar. Então, a conversa de elevador é pequena, né? Eu cheguei a uma idade em que eu já descobri que eu não vou conseguir ler todos os bons livros do mundo. E vai perder tempo com BBB? Ver todos os bons filmes do mundo, visitar todos os lugares fantásticos do mundo. Então eu procuro aproveitar ao máximo, vou voltar na história da bateria social do lazer. Eu procuro aproveitar de maneira qualitativa meus momentos livres. Fazer o melhor no menor espaço de tempo possível. E toda vez que isso me é tolhido, eu acabrunho, eu fico triste, fico chateado, e, enfim, fico nervoso. Né? Eu fico nervoso. Engarrafamento em cidade grande me dá isso. As pessoas me perguntam, por que você está em Araxá até hoje? Araxá é uma cidade deliciosa que tem tudo. É verdade. Tem tudo e não tem trânsito. Você sabe que você é mãe e empresária, você consegue fazer 10 coisas pela manhã. Consegue. Eu sou natural de Belo Horizonte. Belo Horizonte é um compromisso de manhã, outro compromisso de tarde, olhe lá. Eu estive em São Paulo essa semana. Porra, é uma loucura. Adoro São Paulo, mas tem que tirar o trânsito de São Paulo para você conseguir sobreviver lá. É complicado. Né? Eu estava a 500 metros do lugar que eu ia, eu demorei o quê? Meia hora do trânsito para conseguir trafegar 500 metros. Não tem jeito. Isso é perda de tempo. O que as pessoas nas grandes cidades perdem de horas no trânsito, dava para fazer tanta coisa. Por isso que eu acho que o home office, né? Acaba que eles juntaram uma necessidade que já estava ali há muito tempo. Há muito tempo. A pandemia foi aquele susto de realidade que a gente precisava. Foi aquele empurrão, literalmente, para entender que algo tinha que ser mudado ali. Tem que mudar. Tem que mudar, né? Com certeza. Aí, voltando um pouco, falando aqui do assunto de livros, né? Todo mundo sabe que você é escritor, mas eu queria saber, você, Renato, sem ser juiz, sem ser profissionalmente, fala pra gente um livro que você gostou. E por que você gostou desse livro? O livro mais importante da minha vida, é o Dom Quixote de La Mancha, o Cavaleiro da Triste Figura. Ele inaugura um romance moderno, isso ainda no século XVI. O Brasil estava sendo descoberto e Miguel de Cervantes criou essa obra maravilhosa da literatura universal. E esse livro me inspira até hoje. Não é a escrever, não é a viver. Porque eu sou um cara quixotesco. Eu luto contra os meus moinhos de vento. Né? E Dom Quixote é tão pleno de significâncias, tão pleno de significados nas entrelinhas, entendimentos ocultos, mensagens subliminares,
Você pode ler, principalmente volume 1, são 2. O 2 é mais fraco. O volume 1 do Dom Quixote, você pode ler e reler, e cada vez que você relê, você vai encontrar mais coisa no Dom Quixote. E modernamente tem um autor espanhol, catalão, eles gostam muito de fazer essa diferença, chamado Carlos Ruiz Zafón, também espanhol, Miguel de Cervantes espanhol. Olha que coisa curiosa. Carlos Ruiz Zafón escreveu uma obra-prima. É livro para figurar nos anais da literatura universal. Chama A Sombra do Vento. Fantástico. Infelizmente, os outros livros de Zafón não seguem o mesmo nível. Prejudicou muito a este brilhante, moderno autor espanhol. Mas A Sombra do Vento é fantástico. As primeiras 10 páginas do livro entraram para a história da literatura universal. Esse eu ainda não li. A Vou ter Sombra que dar um do jeito. Vento. A Sombra do Vento. Você vai adorar. Entrando um pouco num assunto que está mais para frente, mas acho que é pertinente, como que a gente ensina alguém a gostar de ler? Aonde que vira essa chave? Eu vou dar um exemplo simples lá em casa. Eu sou uma leitora voraz. E agora eu ainda tenho um hábito terrível, porque eu não consigo ler só um livro ao mesmo tempo. Parece que eu tenho que variar os assuntos na minha cabeça. Você não pode, você sabe o truque, né, Ariane? Você não pode ler 2 ou mais livros da mesma temática. Exatamente. Senão você mistura na cabeça. O mordomo de um livro mata a vítima do outro livro, virou bagunça. Não, você lê um romance, um de estudo, um de autoajuda, que eu ainda leio. Lê um giallo, lê com filosofia. Giallo é a literatura policial italiana. Lê um giallo com um de filosofia, um de atualidades e vamos tocando. E é isso. E eu tenho meu irmão, que não tem vergonha nenhuma de falar que só leu um livro na vida dele. O Pequeno Príncipe. Porque o professor obrigou. Deve ter sido. Então, onde que virou essa chave? Nós estamos ali juntos, comemos do mesmo arroz com feijão e tem uma diferença tão grande. O que eu acho? Eu acho que quem não lê não entende o mundo em que vive. Eu era juiz menorista, eu falei isso com o menor, que estava cabulando aula. Como é que você vai viver num mundo que você não conhece e que você não sabe se guiar? E o adolescente me respondeu, é só comprar um GPS. Tem gente que é assim. Né? Comendo, não estou criticando, né? Comendo, bebendo, dormindo, ganhando dinheiro, tendo um carro na garagem, viajando para a praia de vez em quando, tá joia. Tem gente que é tão simples e essas pessoas são felizes. Eu acho muito também. Mais felizes que a gente. Muito mais. Porque a gente, ao compreender o mundo, você compreende as mazelas do mundo. Ao compreender o mundo, você percebe como o ser humano é miserável. É verdade. Como a trajetória do homem no planeta é repleta de coisas maravilhosas, sim, mas também terríveis. E a inteligência nos dá um legado de dissabores. E quem não estuda, quem não lê, tá de boa. Comi hoje, tomei uma cervejinha, fim de papo. Às vezes a ignorância é uma dádiva, né? A ignorância é uma dádiva. Falei isso com uma pessoa certa feita também. Infelizmente, ainda bem que você não entende, eu falei com essa pessoa. Ainda bem que você não entende como você é idiota. Se você entendesse como você é idiota, nós teríamos um problema sério, porque você iria ter crise de depressão e seria um suicídio em potencial. Ainda bem que você não entende isso. E assim, o complicado, né, de viver com esse tipo de pensamento é também saber que, assim, às vezes a gente se depara com saber e ter que deixar passar. Fingir, entender a situação, porque a gente não explica, a gente não joga pérolas pros porcos, tem hora. Exatamente. Né? Não tem jeito. Não é o mesmo idioma. E igual você percebe o seguinte, eu não sei a profissão do seu irmão, mas assim, eu lido com colegas juízes que também não leem. Nossa, aí é sofrido, hein? Eu lido com advogado que não lê. Eu sou professor universitário também. Eu lido com professor que não lê. Meu irmão é um comerciante, ele é ótimo no que ele faz, dá certo, ver mas um juiz que uma não classe que lê muito pouco, lê só aquilo que é direcionado para a profissão, classe médica.
É outra É situação muito triste. raro você ver um médico lendo um romance um pouco mais profundo. É muito raro você ver um médico se enfronhando em literatura, em poesia, se alimentando culturalmente de diversas fontes. O médico trabalha tanto e vive tanto na expectativa de acumular ganhos, troca plantão e participa de congresso e dá palestra e os bons mestres viajam o Brasil inteiro e às vezes o mundo, que o tempo que esse cara tem de folga, ele tá levando a mulher para passear, É verdade. tá brincando com o filho, tá tomando champanhe, uísque. A classe médica tem muito pouco tempo para adestrar. Não é crítica, porque é falta de tempo mesmo, para adestrar seu amor pela literatura. Você vê médico ler muito pouco. O que eu acho assim, né? Eu entendo o que você está falando, concordo, mas eu venho de uma área da criatividade, você também. Você sabe o tanto que a gente precisa mudar um pouco a visão, né? Você não pode ficar só com aquela mesma tipo de leitura, com aquele mesmo tipo de vivência. Às vezes falta isso num médico, por exemplo. A imaginação tem que ser adestrada, por isso que é bom ler ficção, ler literatura, ler romance. Né? A imaginação tem que ser adestrada. Uma das características do psicopata é não ter imaginação. Sério? Eu não sabia disso, não. E tem pessoas que são, assim, extremamente avessas a sonhar. Almejar alguma coisa. Treinar a sua imaginação lendo um livro de ficção científica, um Harry Potter. Meu Deus. Um livro policial, um mistério de suspense. A pessoa não... Ela quer um livro técnico. Eu quero um livro para ganhar dinheiro. Eu tenho colega juiz que é assim. Entendi. Eu tenho um amigo promotor de outra comarca, não é daqui, que ele vai pro trono. Ele vai pro trono. É um ótimo momento para ler, viu, gente? Ele vai pro trono com livro técnico. Ai, meu Eu falo, ele toma cerveja lendo livro técnico. Eu falo, bicho, você não vai ser feliz nunca. Né? Triste. Infelizmente. Infelizmente. Bom, vamos andar aqui com a nossa pauta um pouco. Falar uma outra coisa que eu também sei que você domina muito bem, que são as viagens. Fala pra gente um lugar que, se você pudesse falar pra alguém, não, você tem que ir num lugar. Ou um lugar que você falaria, não, eu preciso ir só mais um lugar no mundo, eu quero ir ali. Uma viagem inesquecível. Olha, um lugar maravilhoso que todo mundo tinha que conhecer. Vou trair aos meus conterrâneos e ascendentes italianos. Eu sou italiano. Eu achei que você falou Itália, ué. Eu sou italiano e amo a Itália. E a Itália é linda. Mas não há país no mundo mais bonito do que a Espanha. Mesmo? Uma pessoa não pode morrer sem conhecer a Espanha. A Espanha é um país maravilhoso, é um povo fantástico. Um povo fantástico. Quem não viajou para a Europa, vê no italiano aquela coisa da farra, da amizade. Da comida. A comida não. A comida é o ponto fraco espanhol, vou chegar nisso. Aquela coisa da acolhência, do calor humano do italiano, isso não existe mais na Itália. Isso existe na Espanha. Entendi. O espanhol é o que a gente achava que seriam os italianos. O espanhol é o verdadeiro anfitrião caloroso da além-mar, na Europa. E a Espanha é um país quente, climaticamente quente, igual o Brasil. O lugar que eu mais passei calor na minha vida foi em Sevilha. Olha, saindo do Brasil. 50 graus, Ariane. Meu Deus. 50 graus. É por isso que eles fecham tudo lá 11 da manhã e reabrem 3 da tarde. Que isso? Aí vão até 11 da noite, né? Uhum. O comércio é vertiginoso até 11 da noite. Mas é impressionante. É o vento do Saara que sobe. Entendi. Ali é extremo sul da Espanha, em Sevilha. 50 graus. Agora, no inverno, como ali não é clima tropical, as mudanças climáticas são muito acentuadas no hemisfério norte. Aqui no Brasil, a diferença entre verão e inverno é mais sutil. Lá é estupidamente ampla. Entendi. Você tem 50 graus no auge do verão e 0 graus no auge do inverno.
É como diria minha avó, você deve constipar o povo, que é uma beleza, né? Calça de veludo, já que você quer lembrar, minha mãe fala isso, é calça de veludo ou bunda de fora. Então, a Espanha é maravilhosa. Agora, tem um ponto fraco, que é comida. Espanhol não come, tira gosto. São os tapas. Um almoço espanhol, batata, presunto deles, que é maravilhoso, queijo, pão e vinho. Isso é um almoço. Meu Deus. Eu fui almoçar com amigos... Cadê o carboidrato mais forte? Batata. Ai, ai. Pão. No máximo uma saladinha. Eu fui almoçar com os meus amigos espanhóis na casa de um deles, na região da Andaluzia. Ficamos 4 horas na mesa. E entrava um pastrame, e entrava um salame, e entrava um chouriço, e entrava um queijo. Eu falei, porra, isso é o tira-gosto, né? Vem comida aí, né? E quando 4 horas depois chega a sobremesa, eu falei, foi o almoço? Foi, né? Foi Passou. o almoço. Eles realmente, eles têm... Quer dizer, se você gosta de tirar, você gosta de beber, a Espanha é perfeita. Mas se você é um bom garfo, é um bom prato, é um defeito, porque a comida deles... Imagina um país que não tem arroz, não tem feijão e não tem massa. Eles devem ser magrinhos, Todo né? mundo magro. Eu imaginei. Todo mundo magro. E acham que nós, brasileiros, comemos igual hipopótamos. Eles ficam assustados com a gente Imagina, comendo. nessa fitnesa toda, imagina um almoço, uma feijoada. Fitness é nova também. Fitness é nova. Eles devem olhar pra gente e pensar assim, gente, essas capivaras raivosas almoçando, o que é isso? O meu amigo espanhol José fala arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão. Todo dia. Eu não aguentava mais ver isso aqui no Brasil. Imagina. Não sabe como a gente come tanto arroz e tanto feijão. A cultura é uma coisa muito linda, né? É a cultura gastronômica também. Todo projeto literário meu é um projeto que você sabe, você participa deles, né? Eu passei por diversos países levando a minha literatura para brasileiros que residem fora, né? É o cerne dos meus projetos sociais. É a divulgação de literatura brasileira para brasileiros residentes no exterior. Foi assim desde o Rio da Lua, que foi meu segundo livro. E viajando nesse país, eu vejo a cultura gastronômica, por exemplo, queijo. Na França, é sobremesa. Né? Na Espanha, é almoço. É durante a refeição. Não é isso? A pizza, na Itália, é um lanche, como um pastel, uma coxinha aqui. As pessoas não almoçam ou jantam pizza. É um lanche. Tanto é que eles chamam de pizzetta. É um pedaço. Você compra pedaço de pizza em lanchonete. E sai comendo rua fora. Conhecer outra cultura, acima de tudo, eu acho que é um ato de coragem também. A pessoa tem que estar disposta a ver uma coisa diferente. Portugal, o pastel de Belém, o famoso pastel de Belém, não é um pastel, é uma empada. Olha aí, tá vendo? O pastel, como nós o conhecemos, só existe aqui na China. Mas isso não faz parte de viajar? Faz, isso é maravilhoso. Faz parte de conhecer? É bom demais, adoro. O único luxo que eu tenho é viajar, o único. Não, eu acho muito simples. Eu acho que isso faz parte demais, né? Então eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou muito adepta a resort. Eu não acho que... você não conhece. Eu gosto. Você não conhece o lugar se você não vai comer fora. Tem gente que acha que conhece nordestino pelo resort que vai. Não é assim que... na minha ele acha que o nordestino típico é o garçom que serve caipirinha pra ele no resort. Nunca foi no sertão nordestino lidar com cearense bravo, igual eu fui, né? Norte de Minas. Lidar com baianeiro, né? Aquela divisa de Minas com Bahia. Baianeiro bravo. Nunca foi. Conhece o baiano do resort na região de Salvador, acha que conhece a Bahia. Não, e aí vai lá, por exemplo... Mas eu gosto de resort, porque se come muito, se bebe muito. É pra descansar, mas você não tá conhecendo ali. Não é turismo. E aí você vai num lugar, né, que você não tá... O que você come? Pizza? Peraí, mas você não comeu nada típico? Ah, eu não gosto. Não sei, né? É igual uma pessoa que come jiló e fala assim, gente, mas eu não gosto de jiló, é amargo. Não, se você não quer nada amargo, não come jiló. Esse é o gosto do jiló, não pode esperar outra coisa. Não. Eu acho que a surpresa do jiló é isso, é o amargo e pronto, né? Sim. E assim, se você já sabe que é amargo, não entra nessa. Então é isso mesmo. Agora, a comida mexicana e a hindu são, assim, para paladares especiais. A hindu eu conheci, a indiana, né? Eu conheci em Londres, que tem muito imigrante hindustani, né? Da Índia, que foi colônia inglesa.
Eles tiraram totalmente o sal e no lugar do sal eles colocam o curry. Nossa, ele deve ficar muito O forte. curry é aquilo que a gente usa em pipoca. Principalmente a pipoca de micro-ondas. Manja o gosto de pipoca de micro-ondas? Imagina bacon com gosto de pipoca de micro-ondas. Arroz com gosto de pipoca de micro-ondas. É tudo com gosto de pipoca de micro-ondas. É o curry. E mexicano, os molhos muito fortes. Muito fortes. Eles devem ir acostumando, Quando eu tive né, em o paladar. Cancún, eles tinha comida mexicana, para quem quisesse aventurar, e tinha comida internacional. Entendi. E Você eu fui pra podia comida experimentar internacional, e também tinha opção Eu para não ti- morrer eu de tinha fome. 4, 5 dias só para aproveitar. Eu estava saindo de um burnout, uma crise de estresse. Eu precisava de 4, 5 dias para descansar e não ia arriscar uma diarreia em terras estrangeiras. Eu fiquei na comida internacional. Aí, em vez de desestressar, você ia estressar 3 vezes mais, ainda, né? mais ainda. É complicado. Esse papo de viagem é um papo que a gente pode ficar aqui horas, né? É um Sim. assunto muito Você foi legal. agente de viagem, Fui. você conhecia a gente. Fui. Eu a conheci agente de viagem. Em outra vida, ela vendia pacote turístico para mim. Quase Em outra vida, né? Em outra vida. Quase outra vida. Mas foi um tempo muito bom também. E assim, Foi. eu acho que tudo nessa vida é muito válido, né? Eu aprendi muita coisa naquela época também. Mas assim, então seguindo o nosso assunto, turismo é uma delícia. E o Brasil, ele precisava, com toda certeza, entender tudo que ele é em relação ao turismo. Mas Sim. isso é outro assunto. Acho que agora a gente pode entrar um pouco, doutor Renato, na segunda parte, né? Que é falando um pouco da sua carreira. Uma coisa que eu escuto muito de dúvida, e é uma dúvida minha também, é a diferença, por exemplo, o que é um juiz? Como que chega a um juiz? Tem o promotor, né? Tem o defensor público. Como que uma pessoa chega lá no STF, por exemplo? O magistrado é um sujeito pago pelo governo para não puxar a sardinha para lado nenhum. O magistrado, o juiz, é o encarregado da jurisdição. Jurisdictio, dizer o direito. Quando você imagina a jurisdição, imagina uma casa imóvel. Mas só uma coisinha, só para a pessoa entender. Ele recebe as partes. Tem que ser um advogado. Tem que ser formado em direito. Público ou promotor de justiça. Tá. Ele vai resolver processos. Certo. Processos são pretensões resistidas. Eu quero essa caneca sua, você não quer me dar a caneca. O juiz vai decidir quem é que tem direito a essa caneca. E aí as partes são lembra do rei Salomão? Julgando com quem ia ficar a criancinha? Procuram um juiz que é inerte. A jurisdição é inerte. Lembra da casa? Procura o juiz, quem é que está certo? Isso em qualquer área do direito. Vara de família. O ex-marido quer ficar com a criança, a ex-mulher também quer ficar com a criança. Vai no juiz. Vara civil, cobrança. Eu quero receber de você, você não quer pagar. Vai no juiz. Vara criminal. Promotor quer condenar a Ariane não quer ser condenada. Vai no juiz. Vara do trabalho. Né? A Ariane quer receber 13º, o patrão dela entende que ela não merece receber o 13º. Vai no juiz. Esse é um magistrado. Entendi. Ele é equidistante, ele está à mesma distância da acusação, mesma distância da defesa. Autor, réu. Ele está sempre distante das partes para julgar com imparcialidade. E o promotor de justiça é o representante da sociedade. Ele defende, ele não é acusador, ele defende a sociedade, os interesses da sociedade, os interesses coletivos e individuais da sociedade. Esse é o promotor de justiça. Esse é o representante do Ministério Público, que é um órgão autônomo, independente, só deve obediência à lei. Entendi. O promotor não é funcionário do juiz, não é funcionário do governador ou do presidente da República. O promotor é independente, ele é um ombudsman. Lembra do ombudsman de jornal? O cara que tem autonomia para criticar, para botar o dedo na ferida. Esse é o promotor de justiça. Entendi. E o Ministério Público, então, é um lugar também... eu tô com um problema de uma vaga num hospital, por exemplo. Eu, como cidadão, eu posso ir lá no Ministério Público fazer uma reclamação. Eu não preciso de um advogado, eu não preciso passar... Não. Né? O Ministério Público está ali para ajudar nesses pontos. Exato. Também. Se o Ministério Público entender, eu preciso fazer uma cirurgia. Se o Ministério Público entender que é um interesse individual da Mariazinha, vai encaminhar a Mariazinha para a Defensoria Pública. Se o Ministério Público entender que aquele interesse da Mariazinha se reveste por detrás, de um interesse público, italiano fala gesticulando. Não, eu tô me sentindo um pouco amarrada aqui com isso aqui. Eu nem italiana sou. Parlando.
Se o Ministério Público entender que por trás do interesse da Mariazinha tem um interesse social maior, o Ministério Público postula em nome da Mariazinha, pedindo ao juiz que obrigue ou o município, ou o Estado, ou a União Federal a dar aquele tratamento de saúde para Mariazinha. Entendi. E o que é um desembargador, por exemplo? Desembargador é um juiz de segunda instância, geralmente um juiz mais experiente, promovido, que vai, em um colegiado, julgar recursos, na maioria das vezes. Ok? Entendi. Por exemplo, o juiz profere uma sentença condenando a Ariane. A Ariane não gosta, ela tem um direito que a Constituição lhe assegura, que é o direito na verdade é um princípio que é um direito, é o direito ao duplo grau de jurisdição. Você pode receber uma sentença que te contrarie, que te lese, que te prejudique. Mas você tem que, para essa decisão judicial poder te prejudicar, você tem que poder também recorrer dela. Ao menos uma vez. É a unirrecorribilidade. Ô, palavrão. Essa é mesmo. É desgraçado. Aí o seguinte, você vai pedir para o Poder Judiciário que reveja a decisão do juiz. Imagina a decisão judicial como uma pizza. A gente falou de gastronomia agora. Você pediu marguerita, veio 4 queijos. Você não gostou. Você volta ela pro pizzaiolo, me dá outra. A decisão judicial, você não gostou dela. Volta pro Poder Judiciário. Me dá outra. Só que não vai ser, obviamente, o mesmo juiz que proferiu a sentença, porque ele vai ter a mesma opinião. Você vai entregar o reexame dessa decisão para um tribunal composto de um colegiado de número ímpar de juízes. No caso, o mais das vezes, 3 juízes, que são os desembargadores, que vão rever essa decisão, rever a esta sentença, mantendo a sentença ou corrigindo a sentença, a gente chama de reformar, né? A sentença, no todo ou em parte, ou anulando a sentença e determinando que o juiz, aquele juiz lá de baixo que proferiu a sentença, anulando a sentença e determinando que o juiz profira outra sentença. Entendi. Pessoal, às vezes vocês vão ficar com dúvidas sobre isso, manda pra gente, a gente vai falar mais do que chegar também, porque quanto mais eu tento entender essa área, mas eu vejo que tem muita dúvida para esclarecer. Acho que nem dá tempo ainda de hoje. Mas só uma coisa, todos esses cargos que a gente comentou, eles são através de um concurso público? Como é que uma pessoa é advogada e resolve virar juiz? Ela tem que fazer um concurso, ou não? O advogado, se você forma em direito, você é bacharel em direito. Certo. E mais porra nenhuma. O título de bacharel em direito não te dá camisa. É uma coisa que às vezes querem mudar, às vezes não querem mudar, enfim. Não te dá a camisa. Você, para ser advogado, tem que fazer exame de ordem. Certo. Você, para ser promotor de justiça, tem que fazer concurso público. Tá. Para ser juiz, precisa fazer concurso público. Para ser delegado de polícia, concurso público. Entendi. Tá? Você formar em direito só, você é só estudante profissional, mais nada. Entendi. Tá? Agora, alguns concursos públicos exigem uma experiência profissional na área do direito. Ou, às vezes, uma idade. Mínima, entendi. Mínima ou máxima. Né? Por exemplo, delegado de Polícia Federal só pode entrar na carreira até os 35 anos de idade. Né? Juiz de direito não tem teto. Não tem teto, só pode entrar na carreira até os 50 ou até os 60. Mas na prática, o que a gente vê é que o sujeito não passa no concurso depois de uma certa idade. A quantidade de informações que ele muito tem grande. que guardar. Acho que até cabe, eu tava com isso também. Hoje em dia, a maioria dos juízes ingressa na carreira com 28, 30, 32, até 35 anos. Hoje o juízo jovem é cada vez mais a regra geral. Agora, no concurso para juiz se exige uma experiência mínima de 5 anos em profissão forense. Então o cara tem que ter sido advogado, foi o meu caso, tem que ter sido promotor, tem que ter sido delegado, por no mínimo 5 anos. E daí vem a lenda, que é lenda, não é verdade, que o juiz é superior a essas carreiras. Ou seja, o juiz é um promotor que subiu de posto, ou é um delegado que subiu de posto, não. São carreiras diferentes. Imagina na medicina, tem um pediatra, o cardiologista, o otorrino, não é um chefe do outro, são especialidades diferentes. Entendi. Eu acho que também até é interessante você contar pra gente como você virou um juiz. Eu sei que é uma história interessante. Ela é ótima. Eu era advogado, estava satisfeito em ser advogado, ganhava bem como advogado, estava com os meus 28, 29 anos, ganhando
tava solteiro de novo. Tinha acabado de sair do meu primeiro casamento. Tava solteiro de novo, sem Morando filhos. em Belo Horizonte nessa Em época BH, não necessariamente em BH, porque a carreira me mandou para o interior. Mas a minha sede, digamos, era BH. Ganhava ali meus $7.000 por mês. Na época, Só alguns anos bons atrás. 94, 95, 96. O Brasil estava dolarizado. A moeda nossa, que eu nem lembro qual era, não valia nada. FHC que em 98 corrigiu isso. Mas antes dele, tava uma bagunça. Cobrava em dólar, recebia em dólar, tava uma delícia tudo. A gente era correspondente de um escritório do sul de Minas, de Pouso Alegre. A gente acompanhava recursos em Belo Horizonte para esse escritório do sul de Minas. E o colega lá do sul de Minas ia prestar concurso para juiz e pedir para ficar na minha casa. Eu recebi, porque muita gente boa, a gente era amigo, e ao recebê-lo eu fiquei chateado. Eu ia recebê-lo, eu fiquei, porra, ele vai fazer, eu não vou? Vou fazer com ele para solidarizar, né, para animá-lo. E quem sabe me obriga a estudar. Eu estava num momento da carreira que eu só abria livro no trecho que interessava ao meu cliente. Entendi. No trecho que era para ganhar dinheiro. Fora isso, eu não abria livro jurídico. E você estava indo contra uma coisa que você acredita, que é o que a gente falou aqui agora mesmo. Exatamente. Tava me embotando o raciocínio. Eu vou fazer concurso que me obriga a estudar. E matriculei no concurso para juiz junto com o meu colega. E, poxa vida, não consegui estudar. Porque a minha carga de trabalho era e sempre foi muito grande. Meu pai falava, Xará, que também era Renato, né? Xará, você tem uma qualidade. Você é insuportável. É chato. Te amo, filho, gastador, mas... É gastador. Gasta demais. Sempre gasta demais, né? É mulherengo horrores, ele falava. Mas você tem uma qualidade. Você trabalha igual um cavalo. E realmente eu sempre trabalhei igual um cavalo. Eu não consigo ficar em casa dia de semana, nem de férias. Né? Então, assim, eu estava trabalhando tanto que não deu para estudar para o concurso. E eu ia fazer prova com pressa. Porque eu tinha audiência depois da prova. Eu tinha que encontrar com o cliente depois da prova. E chutava. Tchá, 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 tchá. Sai o resultado. O meu amigo que estudou pra caramba não passou. E esse que vos fala... Passou. E eu falei, pego, não pego, pego, não pego. O salário do juiz era uma merda na época. Eu ia ter que ir pro interior, que não era o meu interior, que eu tava trabalhando em BH e no norte de Minas. Eu tinha uma filial do escritório no norte, eu pegava o sul da Bahia. Que já era lá perto de Pedra Azul? Era Pedra Azul. Era Pedra Azul. Eu já estava aqui lá e também pegando recursos do sul de Minas. E, porra, iam me mandar para um lugar que eu nunca fui antes. Porque sabe que o tribunal não gosta que você seja juiz aonde você foi advogado. Não gosta que você seja juiz em cidade do interior, que é a sua cidade. Eles gostam que você seja um ilustre desconhecido na comarca. Principalmente em comarca do interior, principalmente em início de carreira. Eu sabia que iam me mandar para um lugar que eu nunca estive. E com um salário de merda. Eu falei, não vou tomar posse. Não quero, estou bem como advogado e tal. E foi aquele desespero dentro de casa. Pai, mãe, amigos e tios. Imagina o Dona Ivone escutando isso. Não vai assumir? Como assim? Vai, a chance da sua vida, vai. Falei, mãe, estou satisfeito sendo advogado, pai e tal. Aí meu pai falou, o argumento do meu pai me venceu. Filho, toma posse. Se você não gostar, você volta. Não é exército. Não está obrigado a ficar. Se você não gostar, você volta. Seu escritório está aqui tomando conta dele para você. E eu tomei posse e aprendi a gostar, a amar. Né? Eu adoro ser juiz. Me decepciono muito. Porque eu gostaria de ter consertado o mundo e não consegui. Agora eu estou quase aposentando e reparei que travei o bom combate, não perdi a fé, como Paulo. Tentei produzir um Brasil melhor,
como meus ancestrais tentaram. Se não conseguir, pelo menos, não deixei morrer o ideal. Isso já me basta como consolo. Mas me frustra muito os resultados que eu não obtive. Que eu procurei e não consegui. Mas assim, com certeza você já fez muita coisa. Fez mais do que a grande maioria, 3, 4 vezes mais. Fica tranquilo. Agora, tem uma pergunta aqui, que assim, se você não quiser responder, não tem problema. A gente pede pro Alan cortar depois. Alan Tanus! Meu querido Alan Tanus! Esse cara é o cérebro por detrás das imagens de Entretanto e de Renato Zup que vocês acompanham nas mídias. O que esse homem corta de besteira que eu falo, eu já estava processado no CNJ, eu estava lascado se não fosse. Aliás, eu tô lascado, mas estaria mais lascado sem ele. O que tem? E assim, e foi ele que soprou a ideia do podcast numa conversa informal, né, Alan? A e aí, então, vamos pra frente com isso e foi. Você já errou em alguma sentença? Bom, diversas vezes. Graças a Deus que o meu erro é corrigido pelos tribunais, né? Não é igual o médico, que o erro dele é para debaixo da terra. Não é isso? Aliás, tem um ditado italiano maravilhoso. Gli errori dei medici sono ricoperti dalla terra, dai ricchi del denaro. Você entendeu? Nenhuma palavra. Os erros dos médicos são recobertos pela terra, o dos ricos pelo dinheiro. Olha, forte, hein? Forte. Todo mundo erra, meu Deus do céu. Todo mundo é, isso eu tenho certeza. Mas às vezes é difícil... Essa caneta minha já matou gente, Ariane. Sério? Já matou gente. E assim, não é um trauma pra mim. Você só erra pênalti batendo pênalti. É verdade. Né? Eu tive, por exemplo, um caso de um paciente judiciário. O que é um paciente judiciário? O paciente judiciário é um louco, eu vou falar assim... sem preocupação com ser politicamente incorreto, tá, gente? Aliás, eu tô nem aí pra isso, mas só pra vocês entenderem rápido. Eu que lute depois. O paciente judiciário é um doido que cometeu um crime. Certo. Você não pode prender porque é doido, não é bandido. Mas você não pode deixar o cara solto também. Porque é um perigo. Você tem que monitorar. E eu tava com esse paciente judiciário preso, procurando internação pra ele. Não conseguimos internação para ele. Já estava quase 1 ano preso. Eu falei, vamos soltar. Ele não é bandido, ele não é mau. O Estado não fornece manicômio judiciário, clínica psiquiátrica para ele. Vamos soltar, cheio de recomendação, cheio de medicação, cheio de conversa com os familiares, mas vamos soltar. E soltamos ele 1h da tarde. 4 da tarde ele acha que é o Superman, pula do telhado da casa dele, um voo rasante, cai de cabeça e morre. Meu Deus! Isso é só um caso. Por exemplo, eu tive que autorizar aborto. Aborto legal, o casal me pediu, parecer favorável ministerial, perícia que o feto era inviável, o casal queria. O que você faz numa hora dessa? A gestante corria risco. Autorizei matar o feto. Eu tenho pesadelo com isso todo dia. Mas eu sei que é a vida. É a minha profissão. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo, infelizmente. Infelizmente. Eu acho que assim, não é servir de consolo, mas se te serve de consolo, é o que seu pai te falou. Você trabalha muito. Quem trabalha com você sabe disso. Né? O doutor Renato é uma pessoa que 7 horas da manhã ele tá ali. Meia-noite ele tá ali. Ele respondeu pra mim, pro Alan, 1h30 da manhã. A sorte é que assim, ele entende que as outras pessoas não são como ele. Né? 1h30 da manhã ele respondeu. Você tava esperando resposta ontem? Não. Ele entende, tá vendo? O que acontece? Eu falo com as pessoas mais íntimas, o recado de zap que eu te der, não preocupe em me responder na hora. Porque eu te mando o recado a hora que eu lembro. Não necessariamente é urgente. Se eu deixar para te mandar num outro horário mais cristão, eu vou esquecer. Eu te mando a hora que eu lembro. Eu te mando 1 da manhã, você me responde às 8. Não tem problema. Foi o que aconteceu, inclusive, hoje, né? Mas assim, então assim, você sempre trabalhou muito. Né? E tem coisa que, infelizmente, faz parte da profissão. Faz parte da profissão.
É igual um motorista profissional que infelizmente se envolve num acidente e causa uma morte. Aconteceu, é da vida. A gente se adestra para que não ocorra. Você toma cuidados para que não ocorra. Mas pode acontecer. É como eu disse, só erra pênalti quem bate pênalti. Com certeza. Né? Com certeza. Voltando aqui nos nossos assuntos, doutor Renato, um programa recente você cita, né, que como é pequena a quantidade de horas que os nossos alunos estudam. Muito pouco. Né? Quando a gente compara com os Estados Unidos, com países que não são de primeiro mundo, como os estudantes brasileiros estudam pouco. Conta pra gente qual que é a gravidade disso, na sua opinião. Que além de pai, é professor. O nível dos nossos estudantes é dos piores, dos assustadoramente piores do planeta Terra. O que você quer que eu te diga? De pessoas formadas em pedagogia que nunca abriram um livro? Meu Deus. De aluno de direito prestes a se formar falando nós vai, nós foi e nós fica? De formando em medicina que não sabe medir pulsação? O batimento cardíaco? Que nunca usou um bisturi? Meu Deus. O que você quer? Agora é o seguinte, nós estamos começando, a nossa sociedade está começando a sofrer mais diretamente com o efeito maléfico da nossa educação básica e profissionalizante de última categoria. O que é isso? Nós já temos um histórico de medicina ruim, de operadores do direito ruins. A odontologia, que foi sempre o nosso orgulho, a odontologia brasileira sempre foi das melhores do mundo, se não a melhor. Tem dentista brasileiro ganhando rios de dinheiro no mundo inteiro. Né? A odontologia começa a se compadecer da falta de acuro, da falta de qualidade do ensino nacional. Professores já não são mais aquilo que eram, porque são vítimas da mesma educação deficitária que eles agora ministram. Um ciclo vicioso isso, né? Das 200 maiores faculdades. Não é um problema só do Brasil, tá? Não é um problema só do Brasil. É da América Latina. Tá? Das 200 melhores faculdades do mundo, a única latino-americana é uma mexicana. A tão decantada USP tá lá no 300 e pouco. 200 e tanto, 300 e pouco. E a melhor qualificada nacional. Para você ver. É horrível, horrível. O ensino brasileiro é horroroso. Quem está falando isso é um professor. Ensino brasileiro é horroroso. Horroroso. E um dos problemas do ensino brasileiro é a baixa carga horária letiva. Além do baixo nível acadêmico dos professores. E além do fato de que os alunos não leem em casa. Por quê? Porque os pais deles também não leem. Aí fica muito difícil. É complicado. Difícil. E aí, né, a gente está aí sabendo tanto que a qualidade está baixa, como precisam consertar inúmeras coisas, e é obrigada a se deparar com coisas como a linguagem neutra. Né? Que vão servir para quê? De fato. É igual a gente tá preocupado com um banquete, vai discutir o glacê do bolo da sobremesa. Não fede nem cheira. Não influencia a educação sexual. Não influencia a política de gênero. Porque a política de gênero se embasa no fundamento de respeito, não é tolerância. Norberto Bobbio odiava essa palavra tolerância. Você tolera o que é menor, o que é pequeno, o que é chato, o que você não gosta. Não é tolerar, é respeitar. A ideologia de gênero se embasa no fundamento do respeito ao outro. E não igualar o outro. E não se iguala pela língua. Não se iguala pela linguagem. Se iguala por ações.
por fatos que a linguagem depois vai procurar explicar. Não adianta, estão reescrevendo Monteiro Lobato. Tem uma cartilha não sei se é do CNJ ou do TSE. Acho que é do TSE por ocasião da última eleição. Tentando abolir, recomendando nos órgãos ligados ao Poder Judiciário, aos órgãos governamentais, que varram do mapa, que extirpem do vocabulário expressões como judiar, a coisa tá preta. Esse Poder Judiciário preocupando com isso. Não tem bandido para prender, não, porra. Não tem um país para dar segurança jurídica, não, porra. É muito complicado, né, doutor Renato? E assim, eu acho que uma coisa que... Pelo amor de Deus, que país que nós vamos deixar para os nossos meninos? Como? Esses caras são os dirigentes da República, preocupados com o glacê do bolo. Então, em vez... eu não sei, às vezes a gente olha uma coisa assim, você pensa assim, meu Deus, deve ser uma cortina de fumaça. É mais fácil começar a falar de linguagem neutra do que, de fato, resolver o problema que está aí. Né? Que é estudar, que é ter professor, que é isso ter é querer boa. Virar manchete de jornal. É, a impressão que isso eu é querer também. Aparecer em portal de notícia. É verdade. Isso é o glamour pelo glamour. Isso é querer ganhar a eleição. Só que nós não possuímos cargos eletivos. Juiz não tem coloração político-partidária. Política partidária para nós é palavrão, é igual falar que é leproso. Com todo o respeito aos leprosos, que não tem culpa disso. Agora tem que fazer essas referências. Tem, não. E eu tô aqui, a minha cabeça tá cheia de coisas para eu perguntar. Você e toda populista, hora... demagogo e populista. Toda hora eu me paro pensando nisso. Demagogo e populista. O juiz tem que preocupar com os autos, com as provas, com a velocidade do processo, com decidir rápido. É verdade. Eu tô aqui, eu escrevo livro, eu faço palestra, porque meus processos estão absolutamente em dia. Quem achar que não, que consulte o mapa, está à disposição no site do Tribunal de Justiça. Eu posso. Será que os colegas podem? Eu fico perguntando isso. Será que o pessoal lá de cima de Brasília pode? Não tem processo lá esperando por eles, não? Né? A gente sabe a resposta, né? E tá aí um assunto que a gente pode falar por horas, mas eu realmente me preocupo com os processos, com os mimimi, com o que vai acontecer. Então, assim, vamos voltar nesse assunto depois, tanto de linguagem neutra, como essa sociedade tá chata. Nós vamos ter, assim, uma pergunta mais embaixo, mas assim... Era isso que eu queria saber. O que a gente vai fazer com a educação no Brasil? Não sei. A saída do Brasil é Confins, Galeão, Guarulhos ou Viracopos. Essa é a saída do Brasil. É a mais prática, né? Vamos andar. Vou pegar aqui para ler uma notícia para a gente poder ir para o próximo assunto. O FBI há algum tempo avalia que as origens da pandemia são provavelmente um possível incidente em um laboratório em Wuhan. Afirma o diretor do FBI... Christopher Wray, a uma emissora norte-americana. Completando, o governo chinês parece-me ter feito o possível para tentar frustrar e ofuscar o trabalho. O trabalho que estamos aqui para fazer. E isso é lamentável para todos. Isso aqui, gente, tem em vários lugares. Essa frase, esse trecho. Está no Estadão, CNN, Poder 360. E por que eu peguei isso aqui? Quando começou a pandemia, o doutor Renato falava isso. Ele sempre falou isso. Peraí, gente, tá todo mundo olhando para tudo, quem que vai olhar para a China? Quem que vai olhar para onde veio o problema? O que você me fala sobre isso, doutor Renato? O que é mais absurdo, dois eventos. E desde o começo, ainda vou publicar os meus diários da pandemia. Por favor. Eu vou publicar. Será meu 7º ou 8º, porque o 6º está saindo. Minha 7ª ou 8ª obra. Duas coisas assustadoras. A primeira delas é o seguinte... O vírus nasce na China, como ficou óbvio desde o início, e a imprensa evitando de tocar no assunto. Se nascesse nos Estados Unidos ou na Inglaterra, estavam descendo, ainda mais os Estados Unidos do Trump, que era, estavam descendo a porrada. Isso é dissonância cognitiva que me enerva, me enoja, me dá asco, me dá ânsia de vômito na grande imprensa. Mas, enfim, se sabia que nasceu na China, porque as pessoas começaram a morrer lá. de Covid lá.
Inclusive médico, que descobriu a porra do trem vazado. E a China, que detonou o Covid, mundo afora, né? Cobrando por máscara, por respirador, por vacina. Isso foi assustador. E o mundo fazendo o quê? Isso foi assustador. Comprando, calado. Isso foi assustador. E ninguém falar nada. E se você botar fogo na casa do seu vizinho e alugar o extintor de incêndio para ele apagar o fogo. E ninguém fala nada. A outra foi Abraham Weintraub, que era ministro da Educação, e Eduardo Bolsonaro, que é o 02, falando que era a China, nas suas respectivas redes sociais, e ameaçados de racismo. Processados por racismo. Porra, se a China, não tá falando de raça. Tá falando de onde veio o problema. Podia ser a Rússia, podia ser os Estados Unidos. Assim, procurador da República advogando essa tese. Juiz abraçando essa tese. Diz que é racismo. Você vive uma ditadura cultural terrível. Eu sou vítima dela porque eu falo o que eu penso. Eu não tenho medo dessa corja de esquerdopatas. Eles não me metem medo. São todos eles uns barulhentos. Não valem um vintém. São corajosos com um teclado na mão. Pior é que é mesmo. Face to face são frangas. Frangas. Eu não tenho medo. Mas assim, o barulho que eles fazem detona muita gente. Por quê? Luther King falava isso. O que me assusta, dizia Martin Luther King, não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Nós, bons, temos que começar a fazer barulho. Estão tentando reescrever a história, como em todo regime ditatorial. Estão tentando reescrever a história. A insustentável leveza do ser. Milan Kundera, escritor tcheco, Prêmio Nobel de Literatura, por este romance. Ele conta um médico, Thomas, no interior da então Tchecoslováquia, contando como ele cresceu, os líderes políticos, os heróis históricos dele na infância, tcheca, eram uns, assume o comunismo, mudam hinos, fotos de livros de história, tem rostos apagados, estátuas são trocadas, nomes de ruas são trocados. A história é reconstruída, a linguagem é reconstruída. Por quê? Regime ditatorial. É o que nós estamos enfrentando agora. Reconstrução histórica a partir da cultura. A partir da cultura. Evitar piada homofóbica, evitar piada racista, evitar personagem racista, personagem homofóbico. Esses caras esquecem que nós viemos de uma cultura de 200 anos de preconceito racial, de preconceito de gênero. Isso faz parte da nossa história. Nós temos que olhar para isso com um retrovisor, dentro de um contexto histórico. Não dá, por exemplo, para reescrever a obra de Monteiro Lobato. Daqui a pouco vão estar reescrevendo a Bíblia. Nossa. Porque ali tem sacrifício de criança. Que ali tem trecho de pedofilia. Porque Esther casou com Jacó quando tinha 11 anos de idade. Aí então vamos mudar a idade de Esther para 17, porque é pedofilia. Vão estar reescrevendo a Bíblia daqui a pouco. Estão refazendo a nossa cultura nas nossas barbas e nós estamos deixando. E isso não é possível. E os bons têm que fazer barulho, porque os maus são barulhentos. Não, é uma situação assim, você está falando sobre isso, eu estou lembrando de um livro que eu até estou lendo, que com certeza você deve ter lido, que é o 1984. Aquilo ali, Orwell era Nostradamus. Que Nostradamus, a palavra é essa. Ele escreveu o livro em 1920. É profético. Em 1920, mais ou menos, né? Então, por que o livro chama 1984? Porque ele imagina que em 84 estaria acontecendo isso, essa distopia. Ele errou 40 anos nessa distopia. E aí, por exemplo, termos que a gente escuta, nova língua, por exemplo, que é um termo que você já usou muitas vezes, que a gente escuta muito, é exatamente o que eles fazem lá. Eles reescrevem as palavras, eles simplesmente apagam a história. Não, então mudou uma situação ali,
Eles vão lá nas partes antigas, nos jornais antigos, nos livros, e escrevem novamente. Não, então joga tudo fora que existia, bota um novo no mercado, um jornal novo, um livro novo com a data antiga, para confundir as pessoas. A moda agora é lacrar. O Estadão fala X ou Y. O Estadão é de direita, o Estadão é de esquerda. Tiraram o direito do jornalista, do profissional de mídia, de imprensa, do jurista, do formador de opinião, do escritor, ser imparcial. Principalmente o pessoal da esquerda. Eles parecem aquele coronelzão do sertão que eu conheci no interior de Minas quando comecei a minha carreira como magistrado, que virou para mim: doutor, o senhor é em cima do muro. Passarinho em cima do muro toma chumbo dos dois lados. Estão parecendo aquele coronelzão do sertão. Agora, você falou de Orwell. O pessoal acha que eu tenho implicância com a direita, com a esquerda. Não tem implicância nenhuma. Tem que ter esquerda. Orwell era de esquerda. Era um sujeito brilhante. George Bernard Shaw, dramaturgo inglês, na verdade irlandês, era de esquerda. Brilhante. Eles eram antitotalitaristas. As coisas do Brasil, no Brasil e no mundo, politicamente, não são binárias. É de esquerda, é comunista. Não é isso. Ou é de direita, é Bolsonaro. É de direita, é fascista. Não é isso. As coisas não são binárias. Nós tivemos brilhantes homens de esquerda no Brasil. Mário Covas, Ulisses Guimarães, para lembrar de alguns. Juscelino Kubitschek era de centro-esquerda. O grande rival dele era Carlos Lacerda, que era de extrema-direita. JK era um homem de esquerda. Aí pra você ver. E não era comunista. Então, assim, nós temos que ter esquerda e temos que ter direita. E a democracia é pendular. Mas determinados setores da esquerda não admitem a existência da direita. Associam direita com brutamontes, direita com ferrar pobre, direita com fascismo. É um erro tão grosseiro quanto o pensador conservador, e eu sou um pensador conservador, o pensador conservador associar toda e qualquer esquerda ao comunismo. O cara de esquerda não trabalha. O cara de esquerda é comunista. O cara de esquerda vai para Cuba. É tão idiota quanto. Você tem que entender que há nuances. Não é só preto e branco, gordo e magro, amarelo enfim, quadrado e redondo, não. Você tem nuances. E algumas nuances são possíveis de coexistência num país democrático republicano. Você tem que admirar o outro e respeitar o outro. E lembrar de Rosa Luxemburgo, de esquerda, fantástica. Rosa Luxemburgo dizia que a liberdade de expressão é, sobretudo, principalmente e quase somente a liberdade de expressão de quem você não gosta, de quem você não concorda. É essa liberdade de expressão que importa. Exatamente. É que importa. Falar simpatiquinho, bonitinho, bacaninha, o que se quer ouvir, não precisa dessa liberdade de expressão, não. Isso é jogral. Eu tenho que respeitar quem eu desgosto. Exatamente. Não é isso? E eu acho assim, eu tenho uma sobrinha de 13 anos, que é uma idade terrível. Ela tá numa idade terrível, gente. Muito mais difícil que a minha pequenininha de 6. E às vezes ela vem me falar uma coisa, defendendo aquilo ali com unhas e dentes, coisas assim, bizarras. E a minha resposta padrão para ela é sempre a mesma. Procura todos os lados de uma história. Com essa opinião que você está pegando, com certeza existem outros lados disso. E aí, se a gente vive numa sociedade que a imprensa, quem tem que dar informação para a gente fala só uma coisa, cadê o outro lado? Cadê a outra opção? Como que esses jovens vão melhorar o que eles têm que ver se eles estão vendo só uma coisa? Eu parei de assistir TV aberta na pandemia para nunca mais voltar por causa disso. E você pode, por exemplo, partir de uma imprensa, do exemplo de imprensa norte-americana, que ela é declaradamente partidária. Você tem os canais de direita, os canais de esquerda, os canais de centro. Você opta. É declarado. Agora, no Brasil, é enrustido. O canal, determinado veículo de mídia, determinado conglomerado de jornalismo, prega uma imagem de imparcial. Não é imparcial porra nenhuma. Cabe bem a pergunta que está aqui.
imprensa nacional está vendida ou ela sempre foi vendida? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos. Voltar várias décadas no tempo. Um dos ditadores mais cruéis que esse país já teve chamou-se Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o pai do trabalhismo brasileiro. Getúlio Vargas criou a CLT. Getúlio Vargas criou o Grande Hotel de Araxá. Isso eu lembrava também. Uma das poucas coisas boas que ele fez. Getúlio Vargas, com a fama de pai dos pobres, mandava matar, encarcerava, sumia com seus opositores políticos. Colocou todos os seus irmãos em altos cargos do governo federal, sem concurso algum. Sem concurso algum. Ele governou de maneira ditatorial, sem nenhuma oposição dos veículos de comunicação de sua época. Sem nenhuma oposição da classe artística do seu tempo, dos formadores de opinião do seu tempo. Nenhuma. Por quê? Por quê? Porque ele comprava. Com a classe artística, por exemplo, tinha um movimento muito forte para acabar com os cassinos no Brasil. Ora, não tinha televisão, a artista ganhava dinheiro com rádio e com show em cassino. Uhum. Ele segurou os movimentos católicos, cristãos, carismáticos, as forças tradicionais da sociedade, ele segurou e manteve cassino funcionando. Isso calou a classe artística. E começou a pagar anúncios publicitários de grandes veículos de comunicação, em grandes jornais. Isso calou a imprensa. E ele matou muito mais, ele prendeu muito mais do que o regime militar. E a gente não escuta isso. E aquela imprensa daquela época não evoluiu em nada. Não evoluiu em nada. Não andou 1 centímetro na direção de um jornalismo mais imparcial e mais ético. É claro, tem honrosas exceções. Tem jornalistas maravilhosos. Nós temos canais de comunicação verdadeiramente imparciais. Uma Jovem Pan, apesar de errar no tom, às vezes já critiquei. Mas, assim, ainda é uma luz no fim do túnel. Uhum. Há canais seguros de informação no Brasil, mas perseguidos por todos os lados. E assim, não penduram mais no pau de arara, mas proíbem monetização, tiram do ar, matam de fome, exilam economicamente. Rodrigo Constantino teve que ir embora. Teve. Alan dos Santos teve que ir embora. Esse nunca conseguiu voltar. Ana Paula Henkel, se chegar aqui, tá presa. É complicado. Né? E assim, eu acho que a gravidade que eu vejo nessa situação é porque, por exemplo, quando a gente escuta uma notícia, a gente vai atrás para saber sobre essa notícia. Mas quando você não tem uma informação prévia, você já não tem um pré-conhecimento sobre vários assuntos, você acredita. Meu pai era de uma época que estava escrito no jornal era verdade. E quando surge a televisão é assim, saiu no Jornal Nacional é verdade. O Cid Moreira, depois o William Bonner, falou, tá falado. Era isso. E acabou. E acabou. Agora que com rede social, com internet, com tecnologia, nós estamos aprendendo a separar o joio do trigo. Uhum. Isso incomoda muita gente. Incomoda muita gente. E finalmente nós temos... Foi uma das poucas não besteiras que Bolsonaro falou depois das eleições. Finalmente nós temos uma direita. Essa foi uma grande vitória das forças conservadoras. Verdade. Hoje nós temos uma direita que não tem vergonha de ser de direita, de se chamar... Já foi palavrão falar que era de direita. Filhote da ditadura. Brizola falava assim, que é de direita é filhote da ditadura. Não. Hoje você tem forças conservadoras
pensadores conservadores, escritores e jornalistas conservadores, com muito orgulho de sê-lo. Sim, é verdade. E isso foi do Olavo de Carvalho para cá. Devemos isto ao professor e mestre Olavo de Carvalho. Nós, apesar do Olavo falar que não era guru de ninguém, ele não foi guru, mas foi exemplo. Foi inspiração. Nós devemos Bolsonaro, sobretudo, ao pensamento olavista. Com certeza. E assim, acho que isso também fez com que surgisse alguns políticos também que defendem muito bem isso, né? Só que eles também acabam sendo massacrados em muito ponto. Nós não vamos falar sobre esse assunto aqui hoje, né? Mas hoje, durante a gravação desse programa, tem acontecido uma situação complicada com o Nicolas, que é um deputado, que todo mundo sabe que é um dos que foi mais bem votados do Brasil. Não sei se você viu que ele colocou uma peruca, você chegou a ler, a ver alguma coisa sobre isso? Não, Ariane, realmente essa aí eu não vi ainda. Eu costumo me inteirar sobre a semana que passou no final de semana. Por isso que a gente grava no começo da semana. Verdade, né? Mas vamos ver o que vai desenrolar disso. Mas, ele gravou assim, de peruca aí? Na verdade, ele discursou de peruca, e aí agora ele está sendo, assim, taxado de todo tipo de homofobia e de crimes variados. Foi no Dia da Mulher. Ele discursou de peruca por quê? Porque era Dia da Mulher. E ele estava fazendo um protesto contra algumas empresas que estavam fazendo propagandas usando mulheres trans. Né, que se sentem mulher, que é um assunto extremamente cabuloso. O Nicolas é um jovem brilhante. Mas ele precisa cuidar muito do seu marketing pessoal. Precisa, ele anda dando uma escapulida. Ele precisa aprender o que fala. O que não fala. O que não fala. As brigas que ele deve comprar. As brigas que ele não deve comprar. O Nicolas está muito deslumbrado. Se eu um dia tiver a oportunidade de conhecer e conversar com o Nicolas, eu vou puxar umas orelhas dele, botar ele sentado para ouvir algumas boas verdades, que ele vai sair dessa reunião um pouquinho melhor com ele mesmo, com o eleitorado dele, que é grande, que é poderoso, que merece vê-lo no poder, representando a um setor importante da sociedade que ali o colocou. E assim, tem uma última pergunta, então, ainda voltando falando do Nicolas, uma das últimas coisas que ele fez que também deu problema foi criticar uma pessoa pública, que é obesa, e que saiu praticamente pelada no carnaval. Né? Então ele fez uma crítica. Flávio Dino? Não, é uma mulher, na verdade. É Jojo Todinho? Não. Eu detesto carnaval, viu, gente? Quem saiu pelado, quem chifrou quem encheu a cara, quem morreu, quem viveu no carnaval, não sei de nada. Eu vou pra rancho, tomar minha cervejinha, assar minha carne e volto quarta-feira de cinza um bagaço. Mas assim... Sem ter ligado a televisão. Então, ele fez essa crítica. Gente, não é normal achar bonito uma mulher bonita, com um corpo bonito, que tá ali na televisão, ou alguma coisa que, sim, realmente... O carnaval sempre foi disso, sempre tiveram inúmeras, né, pessoas ali, mulheres que saíam. O humor é transgressor. Quando você faz humor, eu quando faço humor, porque você sabe bem que você tá por trás do enorme sucesso no Entretanto, quando eu faço humor breve, leve no Entretanto, eu sei que eu vou transgredir um pouco. Mas eu não tenho como, por exemplo, grosso modo, fazer piada com português sem atingir português. Exatamente. Fazer piada de gay sem atingir gay. E aí, ainda usando esse exemplo... É humor. É um comentário engraçado. E, aliás, aos olhos da doutrina jurídica, aos olhos do direito, se é uma piada, se é humor, se é entretenimento, não é crime, não há ofensa. Isso aí é uma coisa que eu não sabia. Não é ofensa. Desde que você fique... Tá aí um viés gigante para um monte de coisa que anda acontecendo. Dentro das sendas do entretenimento. Uhum. É crime quando você, fazendo passar por humor, divulga notícia falsa, fale de um fato falso. Agora, você realçar um defeito, por exemplo, de um político, é uma caricatura. Uhum. Uma caricatura jamais será criminosa. Uma coisa normal. Por exemplo, se tiver um político gago, você é humorista, você realça a gagueira dele. Isso não é ofensa. Pois é. Ou um político gay, declaradamente gay. Você é humorista, você imita os cacuetes dele efeminado. Isso não é crime contra a honra. É uma caricatura. É para muitos, inclusive, uma maneira de homenagear o caricaturado.
Eu vou contar Pelo um menos caso simples. era um Brasil assim. Eu, na minha casa, nós somos em 3 irmãos. Meu pai é moreno, minha mãe é branca. E meus irmãos são muito brancos. E eu sou a única morena. E meu apelido é Tição. Meu pai pôs esse apelido em mim pequena. E eu sempre achei muito legal ter um apelido carinhoso, porque era o meu pai que deu esse apelido pra mim. E hoje eu escutei muitas vezes as pessoas falarem assim: nossa, mas você é a única morena, né? Eu falei: pois é, isso não é pra qualquer um. Sempre tive esse tom de resposta, porque aquilo ali pra mim era um mérito. Claro. Sabe que hoje em dia eles iam taxar meu pai de quê? Não, de me chamar de Tição. Observa, esses movimentos chatos, cheio de gente à toa, vai achar ruim com você porque não acha ruim. Pois é, eu realmente não acho. Quando Daniel Alves foi bater um escanteio, ele jogava no Barcelona, jogaram uma banana nele. Achei sensacional. Pegou a banana, comeu e bateu o escanteio. Acharam ruim com o Daniel Alves. Esse mesmo que tá preso agora por violência contra a mulher e etc. é outra história. Mas aquele gesto dele na beira do gramado disse tanto da sua personalidade e disse tanto que da força da raça negra, que simplesmente passou por cima disso tudo, igual um trator. Venceu. Os africanos venceram. Não tem que ficar remoendo o passado. Meu avô estava no toco há 400 anos atrás. Foda-se. Você venceu. Eu também tenho essa mesma Você impressão. venceu, meu amigo, minha amiga. Né? E a gente fica remoendo o passado. O problema da América Latina é que nós dirigimos pelo retrovisor, olhando para o passado, a gente não olha para o futuro. E eu acho assim, a gente está ficando cada vez mais frágil, né? E aí a última pergunta, para fechar o nosso podcast de hoje é: ser normal se tornou um problema? Eu passei, nunca tinha passeado de navio, eu passei de navio, tomei cerveja, dá vontade de ir no banheiro, entrei procurando banheiro e lá eu perdi totalmente no navio, eu perdi a noção de espaço. Noção espacial. Eu precisava de um GPS dentro do navio. Eu entrei num corredorzinho lá, tinha lá, banheiro para criança, banheiro para mulher, banheiro para cadeirante, e tinha na fila um casal homem, nitidamente homoafetivo. Homoafetivo, isso. É assim que fala hoje. Eu entrei ali, vi cadeirante, mulher, tinha um fraudário também, um casal. E eu precisando fazer xixi. O que eu perguntei? Levemente embriagado, assim, só pra gente poder imaginar bem a cena? Digamos que eu estava enluarado. Sei. A primeira coisa que eu perguntei: eu estou ofendendo alguma minoria aqui? Eu posso entrar em algum banheiro aqui? Socorro, me ajuda! Eu estou ofendendo alguma minoria aqui? Porque é desse jeito. Desse jeito. Ser hétero, ser branco, né? Ser conservador é viver pedindo desculpa. Sim. Pelo que os meus antepassados causaram contra os antepassados dessas pessoas. Ou seja, uma herança histórica que nós não merecemos, mas estamos pagando a conta. Exatamente. Tristes tempos. Triste. Duros tempos. E aí eu acho que enquanto a sociedade luta por esse tipo de coisa, tá perdendo a essência de ser forte, de ir atrás, de melhorar, de buscar. É o coitadismo. Eu conversei em Bergamo com o Daniele Leliotti, tem um livro dele, ele fala do coitadismo, o vitimismo. As pessoas que fazem do fato de que sofreram algo um mantra, alguma coisa que seja qualidade deles. É complicado, né? Não é isso? É verdade. Querida, obrigado por essa oportunidade, viu? Imagina, eu que tenho que agradecer. Valeu demais. Por ter Brilhante acreditado ideia. que eu conseguiria fazer isso Aí, aqui, porque eu não estava acreditando, não. Faltou a pinga e o torresmo. É verdade, gente. Então, por hoje é isso. Eu queria muito pedir para todo mundo entrar no Instagram, entrar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, agora no Twitter, que a gente teve que fazer um Twitter para você, não teve escapatória. Bateram tanto em mim. Obrigado, que agora tem Twitter. No YouTube também. 11 mil tweets em poucos minutos vocês me deram. É verdade. Obrigado. Então, assim, dúvidas, assuntos que vocês achem interessante, nós estamos para escutar. A gente precisa que esse programa vá para frente. A gente não tem problema nenhum com crítica, né, doutor Renato? Não. Nenhum. Alto nível aqui, porra.
Imagina, nível. então, a gente só tem um problema, de vocês não assistirem a gente. Claro, Isso é triste, isso é claro. triste. Dê um Obrigada. dislike se não gostar, dá dislike. Obrigada, gente. Obrigado.